Oi, pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês essa deliciosa receita que todo mundo deveria saber, esse bolo de chocolate maravilhoso. E agora vamos lá a listar dos ingredientes. Eu tenho aqui 6 ovos, também tenho 250 gramas de manteiga ou margarina derretida, 300 gramas de açúcar refinado, 18 gramas de fermento, 70 gramas de chocolate em pó, e também tenho 320 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma caixinha de creme de leite. Agora na batedeira a gente vai adicionar todos os ovos. Esses ovos aqui que eu tô utilizando, ele tava um pouco gelado, mas não tem problema. Eu vou misturar também o açúcar e vou levar para bater até que esses dois ingredientes tripliquem de volume. Vai ficar um creme bem esbranquiçado. Uma observação: se você não tiver essa batedeira planetária, vocês podem estar utilizando a convencional sem problema algum. Enquanto bate, eu já vou preparar os ingredientes secos. Eu vou colocar na peneira todos os ingredientes secos, que é a farinha, o fermento e o chocolate em pó. Lembrando que o chocolate eu estou utilizando 50% cacau, mas se você não tiver, não tem problema, coloca 32, coloca Nescau, coloca qualquer um. Essa receita ela é simplesmente perfeita. Depois que você fizer essa massa de chocolate, você nunca mais vai querer fazer outra. Agora eu vou peneirar bem para evitar aborrecimento. Feito alguns lixinhos que às vezes vêm nessas massas, farinhas de trigo. Fran, eu tenho farinha de trigo apenas com fermento. Posso utilizar? Pode. Não, não vai alterar na receita, tá? Agora a gente vai reservar. Olha só como é que fica. O creme fica perfeito. E agora eu vou adicionar a margarina aquecida, lembrando, aquecida não, derretida, lembrando que ela não pode estar aquecida, senão vai alterar na massa. Você tem que fazer esse processo de derreter a margarina com bastante antecedência, tá? Para quando você for misturar ela ao merengue que a gente acabou de fazer, não ter uma alteração na massa. Feito isso, olha só como é que a nossa massa fica, né? Ainda fica nessa consistência aí bem aerada. Agora a gente não precisa mais da batedeira, a gente vai reservar a batedeira e vamos fazer todo o processo agora manual. É muito importante que você siga o passo a passo para que vocês não tenham alguma massa diferente na sua casa. Agora eu vou pegar os ingredientes secos e vou fazer o seguinte, vou dividir ele em 3 partes. Por que em 3 partes? Que eu vou colocar ele alternando com o creme de leite. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade, faço esse movimento de baixo para cima, tá? É importante que você faça isso levemente, porque se você bate a farinha, você tem grande chance de desenvolver o glúten e o seu bolo ficar solado. Então, para não ter um bolo duro, não fofinho, faz dessa forma. Intercala um com o outro e faz movimentos de baixo para cima. Raspando bem lá no fundo para vocês não terem floquinhos de massa que não estejam unidos à sua massa. Que é o que acontece quando eu passo a espátula lá no fundo. Olha só. Aí eu vou unir bem até que a minha massa fique assim. Olha que massa perfeita, gente. Ela fica simplesmente sensacional. Vale muito a pena vocês levarem essa massa para vocês. Façam esse tipo de massa. Agora eu tenho a minha forma untada com chocolate e manteiga. Lembrando que eu unto apenas o fundo da forma. Como é uma forma aí com miolo, né? Eu unto também ele para não ter o aborrecimento de grudar, mas as laterais da forma não, porque eu quero que ela cresça bem perfeita e uniforme. Ela me rende 2 forminhas, uma de 20 e uma de 17. Então eu vou aqui colocar, enquanto isso meu forno já está pré-aquecendo, desde o momento que eu separo os ingredientes, eu já deixo meu forno pré-aquecendo para não ter nenhum tipo de aborrecimento. Aí agora eu já tô com as minhas massas já todas dispensadas na forma e eu vou levar para assar em fogo pré-aquecido a 180 graus. Vai durar mais ou menos aí uns 30, 40 minutos, depende da potência do forno que vocês estejam utilizando, tá? Então, se é um forno elétrico, demora um pouquinho mais. É um forno a gás, vai demorar um pouquinho menos. Depois que a gente leva esse bolo, depois que coloca toda a massa no forno, a gente já tem ele pronto. E olha só a maravilha que ele fica. Ele fica simplesmente perfeito, minha gente. Vale muito a pena vocês fazerem. Fran, isso aí em cima é queimado? Não. Isso é porque eu polvilhei o chocolate ao invés de a farinha de trigo. Bolo de chocolate, eu polvilho o chocolate.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Comece a me seguir para tantas outras, porque eu só trago receita maravilhosa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.